Olá, minha gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos continuar conversando aqui sobre os nossos amores a Dostoiévski, ele que influenciou tantos autores na literatura brasileira, é o autor russo mais lido entre os brasileiros, é inclusive, para além desta outra informação, o autor do romance que serve como porta de entrada para a literatura russa no Brasil e em outros países. Então, Dostoiévski, esse autor fundamental da literatura russa, mas também da literatura mundial, ele teve sua obra analisada por Mikhail Bakhtin, outro teórico do campo da literatura, né, outro russo que é teórico do campo da literatura, não escreveu romances, mas trabalhou com crítica literária, né, muito profundamente. Bakhtin faz uma análise da obra de Dostoiévski e fala sobre uma característica que a gente deve observar a partir dessa literatura do século XIX, mas, sobretudo, na obra de Dostoiévski. A gente vê, por exemplo, críticos falarem que o Machado de Assis, embora tenha feito uma literatura de vanguarda à época dele, no sentido de trabalhar com a literatura realista, assim como Dostoiévski, né, uma literatura realista, no campo da polifonia, no campo das várias vozes, da possibilidade de entender a necessidade de um romance diferenciado, muitas vezes, pela novela, desse grau de densidade da psique de suas personagens. O Dostoiévski, de fato, desponta em relação a outros autores e autoras realistas, né? Então, é interessante observar que nesse bicentenário de Fyodor Dostoiévski, muitos desses aspectos da crítica literária são também analisados juntamente com a sua obra. Então, por que a obra de Dostoiévski pode ser lida como uma obra, deve ser lida como uma obra realista? Não apenas pela própria argumentação do Dostoiévski, que informa ter feito essa literatura realista, uma vez que ele se preocupava, de fato, com a realidade íntima das suas personagens, não apenas a realidade aparente, não apenas aquelas informações que poderiam servir de classificação para determinado indivíduo e indivídua numa estratificação social. O Dostoiévski mostrava como as suas personagens, e mostra na sua obra, como as suas personagens induzem a própria realidade a partir de uma formação de uma psique. Então, por exemplo, um aspecto que a gente pode analisar no personagem mais amado, no sentido controverso do termo, que é o anti-herói Raskolnikov, né? Raskolnikov, esse personagem rachado ao meio, dividido, esgarçado pelo tecido social, afastado da família, órfão de pai, longe da mãe e da irmã, que o tem como um rapaz amoroso. Nessa sociedade, longe da sua cidade natal, vai se mostrar um sujeito tão cindido que vai refletir não a afetividade, não a condição de empatia contra essa mulher, a Aliona Aliovna, que é a sua a mulher usurária com quem ele mais lida, né? Ele também vai acabar, né, cometendo um duplo assassinato, mas ele vai planejar a morte e o assassinato, né, da Aliona Aliovna, e vai acabar, pelas circunstâncias, sendo levado a matar também a irmã dela, contra a qual ele não nutria qualquer ódio, qualquer desempatia, né? Então, existem duas figuras femininas no campo de existência do Raskolnikov, que são a mãe e a irmã, e essas outras duas personagens femininas que vão acabar sendo mortas por ele, assassinadas por ele, né? Ele vai usar o seu machado para cindir a cabeça delas, para rachar a cabeça delas, assim como diz o seu nome, e cometer esse crime terrível, horroroso, né? Que o Raskolnikov é levado a cometer pelo seu ímpeto de liberdade, pela sua
grande questão existencial, que é a não punição contra os crimes hediondos que são cometidos. Afinal, Napoleão cometeu tantos crimes, Stalin cometeu tantos crimes, outros homens cometeram tantos crimes contra a humanidade e jamais foram punidos, do contrário, foram exaltados pela história, né? A gente tem até o profeta Maomé. A gente sabe que a queda de Constantinopla se dá a partir de uma investida, uma empreitada, né, uma forçada decisão de derrocar daquela cidade, ícone, em virtude de um homem religioso que se torna um homem bélico, que se torna um conquistador, que se torna uma pessoa que desrespeita todos os fundamentos que a gente imagina uma igreja pregaria, do valor da vida, do respeito à natureza do outro, não é? Então, o que acontece com o Raskolnikov aconteceu com outros homens na história e nem por isso a história os condenou. Então, é a arte quem está fazendo essa reflexão de analisar, né, o grau de culpa e o grau hediondo do Raskolnikov e a sua possibilidade de ser um veículo, uma peça-chave no diálogo com as deshumanidades, as faltas de compreensão do valor da vida, todos esses valores que o humanismo, como a gente conversou, exaltou na pessoa de um Immanuel Kant, né, que se levanta para cumprimentar, mesmo muito doente, já no final de suas forças, se levanta para cumprimentar seu médico e diz: nós ainda estamos preservando, né, o nosso último grão de humanidade. Então, esse homem que se ergue como um ser humano capaz de preservar os gestos, preservar aquela formalidade, né, ou aquela maneira de se portar diante de outro ser humano, com muita empatia, com muito respeito, com muita louvação, digamos, por estar diante de outra vida humana, por entender o valor da vida. Então, exatamente no confronto desses valores, né, embora esse realismo de Dostoiévski vá tocar em pontos outros, né, esse é um dos aspectos bastante interessantes, que é pensar a psique, né, ele que foi chamado de grande psicólogo da raça humana, pensar a psique dessas personagens esgarçadas, que estão no limite da escatologia, que estão, de fato, levadas por impulsos malignos e forças severamente infernais que tornam essas personagens tão depauperadas, né? Então, é interessante observar, eu me lembro muito nesse momento da obra de Raimundo Carreiro, acho que potencialmente, né, embora não seja uma afirmação do próprio autor, imagino eu, potencialmente, o Dostoiévski é um autor com a qual a obra de Raimundo Carreiro dialoga bastante. E, claro, a Clarice Lispector, nossa amada Clarice Lispector, entendo eu, fez os seus exercícios literários também, não somente motivada, mas de forma provocativa, de forma a entender um diálogo, ela mesma, né, internamente, com essa literatura de Dostoiévski, tão observada, tão visível, já na época em que Clarice Lispector estava aqui fisicamente entre nós, de 1920 a 1977, ou seja, durante quase 57 anos, porque ela vai morrer exatamente às vésperas de completar essa idade, no dia 9 de dezembro de 1977, que Clarice nasceu, ela tendo nascido no dia 10 de dezembro, né, minha gente, completaria os 57 anos ali. Então, a gente está agora nesse momento, né, de substituir essa imagem, porque é exatamente esse lugar de trocar a personalidade que esteve aqui presente com a gente, né? Então, eu vou agora aplicar essa outra imagem para que vocês vejam que, a partir de agora, nós vamos estar dialogando entre o bicentenário de Fyodor Dostoiévski e também essa personagem magnífica
da qual jamais vou estar distante, não é? Em virtude do seu legado para a minha literatura, do seu legado para as nossas aulas, do seu legado para toda a humanidade. Então, essa personagem que está aqui, entre os nossos mais importantes impulsos literários, né, as nossas mais importantes reflexões, e que sempre nos acompanha nessa jornada. Então, eu gostaria de, a partir de agora, convidar vocês a fazer uma reflexão desse outro ponto de vista, fazendo novamente uma leitura da obra de Clarice Lispector. Então, vamos conversar mais uma vez aqui na timeline, né, na lista de vídeos do canal, vocês encontram uma leitura que eu fiz de A Maçã no Escuro, e agora farei essa leitura numa interlocução dessas personagens criminosas, né? Esses homens que cometeram crimes, tanto o Raskolnikov quanto o Martin, que é essa outra personagem de A Maçã no Escuro, de Clarice Lispector. Então, bem-vindos e bem-vindas a esse novo bicentenário que começa agora, né? A partir do dia 11 de dezembro estará começando o novo bicentenário, o novo centenário, ou seja, o bicentenário de Clarice Lispector, e a gente se coloca aqui na dianteira dessa celebração, trazendo a obra de Clarice Lispector em diálogos com esse bicentenário de Fyodor Dostoiévski. Até a próxima aula, minha gente. Tchau.